O escuro, ele não é uma coisa, ele é apenas ausência de luz. Portanto, segundo as leis da física, ele não pode ter uma velocidade. Já a luz é composta por partículas chamadas de fótons. O escuro é uma forma do seu cérebro te avisar que determinado objeto não está refletindo fótons. Da mesma forma que não existe escuro, existe ausência de luz, Epíteto, um dos grandes nomes da filosofia estoica, vai dizer para a gente que o mal ele não existe, existe apenas a ausência do bem. Ele diz aqui, no seu manual, ele fala exatamente o seguinte: do mesmo modo que um alvo não é fixado para não ser atingido, assim também a natureza do mal não existe no cosmos. Então o que ele está querendo dizer aqui? Isso quer dizer que não existe o mal. Tudo que tem de ruim no mundo e todos os seus comportamentos ruins são apenas ausência de virtudes e tudo que é de bom. Por isso que eu decidi levantar essa bandeira que 2025 é o ano do líder estoico. Liderança não é um cargo, né? Que alguém te coloca lá e agora você dá ordem nos outros. Liderança não é nem isso. Liderança é um estado de espírito. Logo, todo mundo exerce algum papel de líder em algum lugar. Por exemplo, você pode ser líder na sua família, você pode ter filhos, você pode liderar numa instituição que você dá aula, você pode liderar situações, de repente você está numa situação que exige que você seja líder, você pode ser líder efetivo numa empresa, você pode ser um empresário que é líder de uma ideia e de um negócio, enfim. Todo mundo, de alguma forma, em algum momento, vai exercer um papel de liderança. Você precisa assumir esse papel de líder e todo líder que se preze, que busca ser um bom líder, ele precisa entender e dominar os 4 níveis de liderança de um líder estoico. Vamos começar com o primeiro nível dos 4 que eu vou trazer para você aqui, e eu vou ler a definição que eu escrevi sobre o primeiro nível, que é o líder de si. Conhecer a si mesmo, se dominar, ter a capacidade de ver as coisas como elas são e não como as suas emoções são, tomar boas decisões a partir daí. Conseguir se obedecer, se treinar para ser autocontrolado e não ser escravos dos desejos ou das repulsas. Então, o líder de si mesmo é você conseguir se obedecer, ter disciplina, ter autocontrole, não ser escravo dos prazeres nem das repulsas, e é você se conhecer. Conhece-te a ti mesmo e conhecer a Deus em todas as formas. Isso é uma das escrituras mais antigas do oráculo de Delfos na Grécia Antiga. O segundo nível de liderança que a gente tem é o líder de situações. Na ausência de alguém para tomar a frente e resolver, o líder estoico se torna essa liderança com autorresponsabilidade e protagonismo. Protagonismo é o ato de você não se esconder atrás de outras pessoas, né? Quando a gente pega um filme, tem o coadjuvante e o protagonista. Coadjuvante é aquela pessoa que ajuda, ela aparece no filme, mas ela não tem uma presença tão marcante quanto o protagonista. E aqui a ideia é que você não seja coadjuvante da sua própria vida, você seja o protagonista e assuma essa responsabilidade. E a autorresponsabilidade é você entender que tudo que acontece na sua vida, você tem parte nisso. Você pode não ter parte no problema, mas você pode ter parte na solução. O terceiro nível é liderar pessoas. Liderar pessoas é ser ouvido, exemplo e inspiração. Ou seja, é ser ouvidos, exemplo e inspiração. Eu escuto mais do que eu falo, eu faço aquilo que eu quero que as pessoas façam e eu inspiro as pessoas. O que é inspirar, gente? Ou seja, as pessoas que estão ao meu redor, elas querem trazer um pouco de mim para dentro delas, elas querem ter um pouco de quem eu sou com elas. Esses 3 pilares são importantíssimos para liderar pessoas. Engajar e influenciar pessoas a fazerem o que precisa ser feito, como se fosse ideia delas, e criar um senso de sinergia entre todos. Então, um bom líder, ele faz as pessoas fazerem o que precisa ser feito, como se o que precisa ser feito tivesse partido delas. E ele cria um ambiente sinérgico. O que é um ambiente sinérgico? São pessoas completamente diferentes, mas que têm um ideal, uma direção, um ponto em comum a chegar. Quarto e último nível da liderança estoica é o líder de negócios /projetos /ideias. O líder, ele lidera um negócio formando novos líderes
e criando uma equipe autogerenciável de alta performance. Então, o líder estoico ele não busca seguidores, ele busca formar novos líderes. E ele faz isso criando equipes autogerenciáveis. Então ele desenvolve princípios, virtudes e combate vícios de comportamento para que as pessoas tenham autonomia e autoconfiança e capacidade para tomar decisões sem precisar ficar o tempo inteiro sendo microgerenciadas. Isso trava a evolução e o desenvolvimento de todo mundo. E também a equipe tem alta performance. Alta performance é você conseguir ter potencial com menos interferência. Muitas equipes têm muito potencial, têm muita capacidade de realização, mas realizam pouco porque existe muita interferência. A comunicação é ruim, as pessoas não têm saúde física e nem mental, as pessoas brigam muito, tá cada um caminhando para um ponto. Então, um líder, quando ele chega nessa quarta camada, liderando negócios, projetos e ideias, ele consegue desenvolver novos líderes, ele consegue fazer a equipe ser autogerenciável, ele consegue uma alta performance diminuindo as interferências. Por que você deveria, por que você deve em 2025 buscar ser um líder ou uma líder estoica? Você precisa, pelo seguinte fato, assim como o escuro é a ausência de luz e o mal é a ausência do bem, ser líder estoico é uma forma de acabar com a escuridão e o apagão de pessoas que são líderes de si mesmo e tornam o mundo um lugar melhor para si e para os demais. O problema do mundo não é a maldade do mal, mas é a falta de ação das pessoas de bem. Eu não lembro quem disse essa frase, mas essa frase exemplifica muito bem. Um líder estoico, ele vai justamente suprir essa ausência do bem, que gera o que a gente chama de mal. E ele vai transformar, pessoa por pessoa, o mundo num lugar melhor a se viver. Não só por ele mesmo, mas por todo mundo que está aqui e por todo mundo que ainda vai vir. É entender que a liderança é muito mais do que um cargo. E para eu ser um líder estoico, que é um líder em excelência, eu preciso dominar os 4 níveis de liderança. Liderar a mim, liderar situações, liderar pessoas, liderar negócios e ideias. E eu quero saber se você topa vir comigo nessa jornada de 2025, que é o ano do líder estoico. Comente aqui, Dredd, estamos juntos. Curte esse vídeo, compartilha com quem fizer sentido. A vida é um treino.